A paz do Senhor, Brasil. Vamos ler aqui São João capítulo 4, verso 13, pregação muito forte com Laércio Cesário. Eu quero falar sobre salvação, tá bom? É o tema sobre salvação. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não sei se você já bebeu água de uma mina, né? Você vai numa mina de água, numa nascente, aquela água limpa, e você está com sede, você muitas vezes não tem um copo, coloca as mãos, bebe com a mão aquela água, mas você bebeu aquela água, saciou naquele momento. Mas depende da caminhada que você está fazendo, daqui a pouco você está com sede novamente. Não está com sede? E a palavra de Deus diz, Jesus falando: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qual que é? Da água dele, a água da vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que ele dá, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará dele uma fonte que salte para a vida eterna. Quando os crentes convertiam antigamente, que eles iam e lançavam-se de todo o coração, de corpo, alma e espírito na casa de Deus, ele começava a ir nos cultos, orar frequentemente, de madrugada orava, joelho no chão, boca no pó, porque naquela época não tinha o evangelho que tem hoje em dia, né? Não tem o que tem hoje em dia, o evangelho de facilidade, né? E naquela época o evangelho não era de facilidade. Os crentes, quando se convertia mesmo. Hoje, meu irmão, as igrejas fazem o seguinte: vinde como está. Venha fumando, bebendo, usando droga. Só que não precisa largar agora não. Continua fumando, bebendo, usando droga, roubando, prostituindo, que aí Deus vai te libertar depois. E naquela época atrás, aos que se lembram, quando a pessoa se convertia naquele mesmo dia, não precisava de casa de recuperação, já parava de fumar, parava de beber, parava de prostituir, parava de roubar, parava de adulterar, se convertia de coração, corpo e alma e espírito. E a sede dele era de ir para a igreja, era de orar pela madrugada. Era um crente, naquela época considerado até, que eu estou falando que era crente fanático, porque ele se apegava a Deus de verdade. Ou senão vai ficar louco. Não é assim? Poucos dias Deus selava ele com a promessa. Era um crente que tinha sede da palavra, sede de Jesus, sede de água da vida. E naquela época os pastores daquela época, né, os missionários, não colocavam a mão na cabeça de ninguém, era tudo ou nada. Ou se convertia mesmo, se convertia. Se tivesse no erro, eles iam lá e chamavam atenção, disciplinava. Ele tinha que decidir: Jesus, a salvação ou não. Então naquela época existia um rio de água viva dentro dessa pessoa, a qual Jesus fala. Você está entendendo? Um rio de água viva, cuja cidade se alegra, a cidade de Deus. Ele ia para casa, orava de madrugada, Deus falava com ele revelações, com voz profética, sonhos proféticos. Ia para a igreja, chorava aos pés de Jesus, dentro da igreja. Jesus falava com ele, era um crente firme no alicerce, e era um crente liberto desde o primeiro dia que aceitava Jesus como Salvador. Não era passado na mão na cabeça de ninguém. Ou convertia, ou não se convertia. Era feito os apelos da igreja, coisas que não vê mais nas igrejas, e as pessoas aceitavam Jesus de verdade. E aonde eles iam, as pessoas olhavam para ele e falavam: você é crente, você é um cristão. Era a paz do Senhor Jesus daqui, era a paz do Senhor Jesus de lá, era a paz de Deus. Não era assim, meu irmão? Mas infelizmente nesse século que vivemos, mudou tudo.
Porque naquela época ninguém queria seu dinheiro, queria almas convertidas a Jesus. Tinha menos teologia. Hoje entrou mais teologia, tudo pode, nada faz mal, e liberou tudo. O pastor Francisco Pedro da Assembleia de Deus dizia: meu irmão, aqui tudo pode, vamos ver lá em cima se pode. Então, você quer esse rio de água de salvação de Jesus Cristo, a qual Jesus falou? Se você beber, nunca mais vai ter sede. Aceite Jesus como Salvador da tua vida e a partir de hoje pare de fumar, de roubar, prostituir, adulterar. Mude a tua vida. Vá para a igreja e fala: pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador. E se você não está com o altar consertado, vá para a igreja e fala: pastor, pastora, eu quero se consertar hoje e vou mudar de vida hoje e vou seguir a Deus, o Deus verdadeiro, porque eu quero esse rio que a Bíblia fala, o rio de água viva. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Pastor Léo Cesário, mais uma pregação Monte Mor. Se você quiser que a gente vá na sua igreja, entre em contato 19 992 580835. Vamos até você.